Boa tarde. Hoje é dia 30 de agosto de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos da primeira série do ensino médio e os alunos que estão presentes hoje são eles: a Vitória Lara, o Matheus, a Ana, a Júlia, a Evelyn, o Enzo, o Cauã, o Micael, o Luiz, a Ana Laura e a Júlia. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenck, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as atividades em dia, apresentar para o professor para compensar a ausência. E os demais alunos podem rever na hora de fazer a tarefa São Paulo, a hora que não tiver mais a função verificar, né? Quando tem a função verificar lá, ninguém quer mais nem tentar ler mais. Fiquei sabendo. É triste porque a pessoa deixa de se preparar para um provão paulista, para o Enem, porque fica tentado clicar no verificar. Então vamos lá. Oitava aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. O tema da aula de hoje é resolução de equações utilizando fatoração. Aula número 3. 3 PowerPoint de 45 minutos, mas as 3 aulas, as 2 primeiras ficou em 1h20 cada aula. Então provavelmente eu vou ter que terminar em casa essa aqui de novo. Vamos lá? Conteúdo: resolução de equações utilizando fatoração. Objetivos: resolver equações polinomiais do segundo grau por meio de fatoração. Elaborar e resolver problemas envolvendo o significado de equação polinomial do segundo grau. A habilidade é a EF09MA09. Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau, certo? Então vamos lá. Para começar, organizando nossos conhecimentos. Atividade inicial: resolva a equação x² menos 14x mais 49 igual a 0, determinando um conjunto de solução. Se é uma equação de segundo grau, ela pode ter nenhuma resposta possível, quando não dá para resolver. Pode ter duas respostas iguais, ou seja, uma única resposta, ou pode ter duas respostas diferentes. Pode ter 3 respostas diferentes? Não, porque ela é do segundo grau, então o máximo é 2. E o mínimo? Geralmente 1. Mas existe quando, não vou complicar, não vai aparecer aqui para vocês. Quando não há resolução real, existe com números complexos, os números imaginários, mas não é o momento. Então vamos lá. Eu vou resolver de 2 maneiras essa aqui rapidamente, e depois os outros eu vou passar mais rápido, tá? Porque eu acho importante essa parte aqui, ó. Primeiro, é fazer aquilo lá. A gente vai tentar descobrir um fator mais ou menos o outro fator ao quadrado, da forma fatorada. E aí tem uma regrinha, né? Esse símbolo define, quando esse símbolo é negativo e aqui é positivo, eu sei que ele pode ser definido dessa maneira fatorada, tá? Aí você vai copiar o símbolo daqui. Que símbolo que é? Menos. Aí você pode vir e tirar a raiz quadrada no primeiro aqui. Raiz quadrada de x² dá quantos? X. E agora se tira a raiz quadrada do último. Raiz quadrada de 49. 7. Pronto. Achei ela da forma fatorada. Tem outro jeito de achar a forma fatorada? Tem. Você vem pelo meio. Quando esse número não é uma raiz quadrada de um número exato, não dá um exato, você pode vir olhar no meio aqui. Aí você sabe que aqui é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Bom, para fazer isso dar 14x, eu sei que o 2 é multiplicado por quem? Para dar 14? Por 7. E é multiplicado por quem para dar x? Por 0 morre daí. Por x. Então achei o primeiro e o segundo termo. Ah, professor, mas ali está
é só olhar. Quem é o primeiro que apareceu? É o x. X menos, por causa do símbolo aqui, e o 7. Também achei do mesmo jeito, certo? Quando você acha ele da forma fatorada, você faz isso daqui, ó. X ao quadrado, ó, tá duas vezes aqui, não precisa duas vezes. É igual a quem mesmo? 0. E aí, você tira a raiz dos dois lados. Raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado, o que que acontece? Alguém lembra o que acontece? Corta, corta, corta a raiz, corta a potência. Ficou x menos 7. Raiz quadrada de 0. Quem vezes ele mesmo dá 0? 0. Mais ou menos 0? Não. Quando é raiz quadrada de 4, a gente responde que é mais ou menos 2. Porque pode ser 2 vezes 2 que dá 4, ou menos 2 vezes menos 2 que dá 4. Aí é duas respostas possíveis. Nesse caso, não existe 0 positivo, 0 negativo. E aí você vai encontrar a resolução. Então você tem que descobrir quem é o x que torna essa sentença 0. O Micael falou 5. Será que é verdade? 5 menos 7 dá menos 2. Mentira, nem o Micael que falou isso. Era a resposta 5 a solução? Não, tinha que dar 0. Deu quantos? Quando eu fiz 5 menos 7, deu menos 2. Deu 0 que eu queria? Quem que eu tenho que colocar no lugar do x? 7. Vamos ver. 7 menos 7 dá 0? Achou. Qual é a resposta então? 7. Ah, professor, isso eu não consegui entender essa parte. Você faz isso aqui, ó. Deixa o x sozinho. O 0 já estava lá. O 7 está negativo, vai para lá. Positivo. Quantos que vale o x? 7. Como que eu represento isso? Solução igual a 7. Tá? Outro jeito que eu falei para vocês, olha a trabalheira. Você vai ter que usar Bhaskara. O que é Bhaskara? É uma fórmula de um indiano que ele chegou nessa fórmula que acha as duas raízes de uma equação de segundo grau. Não precisa fatorada aí no caso. Toda a equação de segundo grau é a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. O a, quem é o a aqui? Não é o x ao quadrado. Quem é o a? Não é o x. É um número. Alguém pode falar quantos x ao quadrado eu tenho? Quantos? 1 x ao quadrado. Eu só tenho 1. Se tivesse 2, estaria 2 na frente. Quando não tenho nada, eu sei que é 1. Então o a é 1. Quem é meu b? Errou. Quase acertou. Errou. O negativo vem junto. Menos 14. Porque, ó, quando é mais aqui, desse é o menos 14, mais com menos vai dar menos, entendeu? Então, menos 14. E o C, quem é o C? 49. Muito bem. Agora eu venho para a fórmula. Eu lembro quando eu era aluno, eu queria tatuar a fórmula no meu braço para eu não esquecer nunca mais. Graças a Deus eu decorei, não precisei tatuar. É b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Isso aqui é o delta. Por que eles fizeram o delta? Na fórmula do Bhaskara não tinha delta. É porque se o delta der negativo, a gente para e fala assim, não há resolução real. Mas quando você chegar no terceiro colegial, você vai descobrir que tem resolução com números imaginários. Mas não vamos complicar. Aí, se o delta não der negativo, você vem para esse aqui, ó. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. Então vamos resolver isso aqui. Primeiro vamos fazer o delta. Delta é igual. Quem é meu b mesmo? Menos 14 ao quadrado menos 4 vezes o a. Quem é o a? 1 vezes o c. Quem é o c? 49. Resolvendo. Delta é igual. Menos 14 vezes menos 14. Quantos que dá? Menos vezes menos dá? Mais. Quantos que dá 14 vezes 14? 4 vezes 4, 16. Foi 1. 4 vezes 1, 4. Com mais 1, 46. Mais 1 vezes 14, 186. É isso? É isso mesmo? O Enzo que sempre faz a conta de cabeça lá? Micael também? É 5, professor. Hã? 56 é 156? Vou fazer de novo, fiz muita pressa aqui, vamos com calma. 14 vezes 14. 4 vezes 4, 16, foi 1. 4 vezes
Ah, é isso mesmo. 4 vezes 1, 4 com mais 1 que subiu, né, Enzo? 5. Mais, 196. Obrigado. 196. Menos, ó, veja bem aqui. Menos vezes mais. Menos vezes mais. Menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 49. 49 vezes 4. 4 vezes 9, 36. Subiu 3. 4 vezes 4, 16. 17, 18, 19. Opa. 19. Quantos que deu? 196. Delta é igual 196 menos 196. 196 menos 196. 0. Agora venho para cá. Menos B. Quem é o B? Menos 14. Mais ou menos. Raiz quadrada de 0. Quem sabe me dizer quantos que é a raiz quadrada de 0? 0. Tudo isso dividido por 2 vezes o A. Quem é o A? 2 vezes 1 dá quantos? 2. Vamos resolver agora? Vai dar x1 e x2. Menos com menos dá? Mais. 14 mais 0. 14. Dividido por 2. 7. 14 menos 0. 14. Dividido por 2. 7. Quais são as respostas? 7 ou... Mas são iguais. Duas raízes iguais. Mas na verdade ele só representa uma. Num gráfico, por exemplo, ele ia cortar o x bem no 7. Bem no 7. Ia fazer essa curvinha. Tá? Então veja bem, como o Bhaskara é mais difícil de fazer. Na época que eu estudava, ensinavam só essa forma. Não tinha forma de fatoração pra gente. Bom, vamos lá então, começando. Correção da atividade inicial, né? Que eu acabei de falar lá, olha lá. Analisando o primeiro termo da equação, podemos constatar que ele é um trinômio de quadrado perfeito. Dessa forma temos raiz quadrada aqui, eu acho os dois termos, né? Olha lá. Temos que... Ah, eles acharam pelo meio. Ó, eles fizeram isso aqui, ó. Raiz quadrada de 1x. Vai dar 1. Raiz quadrada... Não, aqui eles erraram. Não é possível. O primeiro termo não é 1, é x. É raiz quadrada de x ao quadrado, dá x. E aí eles acham aqui, ó. Raiz quadrada de 7, acharam 7. E 2 vezes x vezes 7 dá 14x. O mesmo procedimento que eu fiz, tá? Aí chegaram x ao quadrado, x menos 7 ao quadrado é igual a 0. Aí extraindo a raiz quadrada dos dois lados, né? Dos dois termos, ó. Extraindo a raiz quadrada de ambos os termos da última equação obtida, temos raiz quadrada de x menos 7 ao quadrado é igual a raiz quadrada de 0. E aí, que nem falaram já hoje, corta, ficou x menos 7 igual a raiz quadrada de 0, 0. Ou seja, x é igual a 7. Então, demorei para explicar essa parte, mas é importante você ver que tem a outra forma, a de Bhaskara. Eu sou teimoso, eu gosto de usar a fórmula de Bhaskara, mas vocês viram que é muito mais fácil fazer desse jeito? Mas por que eu sou teimoso? Porque na época que eu estudei, não foi apresentada essa outra forma para mim. Naquela época não tinha um currículo único, cada professor ensinava do jeito que ele achava melhor. Às vezes a professora que dava aula para mim não gostava disso aqui, gostava de Bhaskara, entendeu? Ou às vezes ela também não foi ensinada usando essa outra forma. Isso que é legal de ter um currículo unificado, vem um material digital. Eu não posso pular, eu tenho que passar para vocês. Então, se eu não aprendi, eu tenho que aprender para poder ensinar vocês, né? E ela é muito mais fácil, só que eu fiquei com vício. Quando eu vou fazer um concurso, adivinha o que eu faço? Bhaskara. Eu queria tanto decorar a forma, agora que eu decorei não vou usar. Mas eu também resolvo de vez em quando dessa maneira aqui, tá? Então lá, foco no conteúdo. Principais casos de fatoração de um polinômio de segundo grau na forma de ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c. O que quer dizer esse ezinho mesmo aqui? O que quer dizer isso aqui? Não é igual. Não. Pertence. Que esses números pertencem aos números reais. Muito bem, Cauã. E A, o que é esse símbolo aqui? Diferente.
é não igual, ou seja, diferente. Isso aqui não quer dizer, nas placas de trânsito, isso aqui não quer dizer estacione, que pode estacionar. Quando está com taço, não pode. Mesma coisa. Igual, não é igual. Tá bom? Diferente. Então, diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, ficou uma equação de primeiro grau. Porque o zero multiplicando qualquer coisa, mata. Número 1. Fator comum em evidência. Caso geral. Olha lá. D vezes x ao quadrado mais D vezes bx mais D vezes cx. Tá errado. Isso aqui não tem o x. Tem uns erros no material digital que eu poderia arrumar antes de apresentar para vocês. Mas eu acho interessante mostrar para vocês e vocês começarem a observar. Alguém sabe por que não tem o x aqui? Quem sabe me dizer? Aqui, D vezes x ao quadrado. D vezes bx. E aqui é D vezes cx. Não poderia ter o x aqui. Alguém sabe me dizer por que ou não? Se eu olhar aqui em cima, o A multiplica o x ao quadrado. O B multiplica o x sozinho. E o C não multiplica ninguém. Se fosse multiplicar, seria x elevado a zero, que é a mesma coisa que 1. Né? Então, o errinho do material digital aqui. Continuando. É um de vários. Repararam que o D é um fator comum, está multiplicando todo mundo? Eles colocam em evidência D vezes tudo aquilo. Então, quando você pega uma equação assim, 4x ao quadrado mais 6x mais 90, o que se percebe? Você percebe que você pode dividir todo mundo por 2 e ficar com o quê? 2x ao quadrado mais 3x mais 45. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Ela é uma forma simplificada. Tá bom? Exemplo. Fatórios polinômios. Ou polinômio, desculpa. 16x ao quadrado mais 8x mais 32. Preste bem atenção. Se eu não for uma pessoa atenta, eu vou sofrer, vou dividir por 2x, porque aqui tem x, mas aqui não tem. Então eu não posso dividir por 2x. Todos eles dá para dividir por 2? Sim ou não? Quantos que dá 16x dividido por 2? 8x ao quadrado. Quantos que dá 8x dividido por 2? Mais 4x. Quantos que dá 16 dividido por 2? Não, 32 dividido por 2. Mais 16. O senhor dava para dividir por 2 de novo. E isso quer falar, procura o mínimo múltiplo comum. Quem são os números? 16, 8 e 32. Mínimo múltiplo comum. Divide pelos números primos. 2. 8, 4, 16. Por 2 de novo. 4, 2 e 8. Divide por 2 de novo. 2, 1 e 4. Divide por 2 de novo. 1 e 2. Divide por 2 de novo. 1 e 1. Deu 1, 2, 3, 4, 5. Deu 2 elevado à quinta potência. Só que eu viajei aqui. Em algum lugar eu me atrapalhei. Mas não dá pra dividir por 2? Não, quando não dá, você copia. Mas eu me atrapalhei em algum lugar aqui. Quer ver? Aqui, todos esses deu para dividir por 2? Você faz uma bolinha em volta. Todos esses aqui deu para dividir por 2 de novo? Sim, faz uma bolinha em volta. Todos esses dá para dividir por 2 de novo? 4 deu para dividir por 2, o 2 deu, o 8 deu. Faz uma bolinha em volta. Droga. Todos esses aqui deu para dividir por 2? Não, esse aqui não, né? Então não faz a bolinha em volta. Todos esses deu para dividir por 2? Não. Quando você consegue dividir todos os números por 2, você faz uma bolinha em volta. Aí você vem olhar aqui, Quantos tem uma bolinha em volta? Multiplica eles que tem uma bolinha em volta. 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 8. Então, o mínimo múltiplo comum entre eles é o número 8. Desculpa, não é viajei. É o MDC, maior divisor comum.
O maior divisor comum entre eles é o 8. Já paro, tá, Robson? Então vamos lá. Colocando o 8 em evidência. 16x ao quadrado dividido por 8. 16 dividido por 8. 2x ao quadrado. 8x dividido por 8. 1x. Isso, mais 1x, só o x sozinho. Mais 32 dividido por 8. 4. Pronto, cheguei na forma fatorada. Deixa eu apertar pausa, o Robson vai fazer chamada. Então lá, continuando, ó. Fator comum, 8. Então como que eu acho o maior divisor comum? Vou fazer um repeteco aqui, presta atenção. Como que eu acho o maior divisor comum? Né? Se vem, coloca os números que você quer achar o divisor entre eles. 16, 8 e 32. Se vem fatorar pelos números primos. Começa lá, quem é o primeiro número primo? 2. 16 dá para dividir por 2? Faz um traço embaixo, coloca o resultado. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dá para dividir por 2? Faz um traço embaixo. 8 dividido por 2 dá 4. 32 dá para dividir por 2? Faz um traço embaixo, dá 16. Todos eles deu para dividir por 2? Faz um círculo em volta. Próximo número primo, ainda é o 2. Vamos tentar ainda o 2. 8 dá para dividir por 2? Sim, tracinho embaixo. 4. 4 dá para dividir por 2? Sim, tracinho embaixo. 2. 16 dá para dividir por 2? Tracinho embaixo. 8. Todos eles deu para dividir por 2? Faz uma bolinha em volta. Dividindo por 2 ainda. 4 dá para dividir por 2? Tracinho embaixo. 2. 2 dá para dividir por 2? Tracinho embaixo. 1. 8 dá para dividir por 2? Tracinho embaixo. 4. Todos eles têm um tracinho embaixo? Faz a bolinha. Dá para dividir por 2 de novo. 2 dá para dividir por 2? Tracinho. 1. 1 dá para dividir por 2? Não. Copia. 4 dá para dividir por 2? Tracinho embaixo. 2. Todos eles foram divididos por 2? Não. O número 1 não. Todos eles têm tracinho? Não. Então não faz bolinha. Dividiu por 2 de novo. 1 não dá. 1 não dá. 2 dá. Todos eles deram para dividir por 2? Não. Agora eu multiplico só quem está dentro da bolinha. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Tá bom? É assim que acha o maior divisor comum. Tá bom? Continuando. Olha lá. Deu 8 vezes 2x ao quadrado mais x mais 4. Ainda as principais regras. Segundo, por agrupamento. Caso geral, se percebe o que? A ao quadrado mais a vezes x mais b vezes x mais o a vezes o b. Aí a gente percebe que nessa primeira parte aqui, ó, a gente percebe que tem o x em 2 lugares. E nessa segunda parte eu percebo que tem o b em 2 lugares. Então você vai fazer aqui, ó, vai colocar o x em evidência. X ao quadrado dividido por x dá quantos? X ao quadrado dividido por x dá x. É a mesma coisa que fazer x vezes x dividido por x. Corta, corta, fica só um x lá. Então x. Meu Deus. AX dividido por x. Quem que dá? O A, positivo. Mais A. Aí, presta atenção. Agora quem eu tenho em evidência aqui? O B. Então mais B. Abre parênteses. BX dividido por B. Cortou o B, ficou quem? X. AB dividido por B, cortou o B, ficou quem? O A positivo. Aí, ó, o que ficou em igual agora? Igual é difícil. Qual que ficou igual agora? Semelhante. O que está entre parênteses. Vamos pôr ele em evidência. X mais A, evidência. Aí vamos ver. Cortou aqui, quem que ficou? O X. Cortou aqui, quem que ficou? O B. Agora ficou certo? Então vamos lá. Eu prometi para vocês que eu não ia me prender muito aqui. E estou me prendendo nessas partes aqui para a gente chegar no exercício. Então lá. Eu vou só comentar os slides. Se eu quiser explicar tudo, vai ficar 2 horas de aula aqui. Lá, fatório, polinômio. Ai, que vontade de fatorar, mas não vamos. Olha lá.
aquela parte ali pode ser colocada em evidência o AX. O AX tem nos dois. Então lá, AX vezes, quem ficou daí? Ficou 2x, porque era x ao quadrado, né? E aí mais 3y. Ali também, ó. Mesmo procedimento. E aí chegamos na última lá. Certo? Agora vamos lá. Principais casos de faturação ainda. Terceira, diferença entre quadrados. A ao quadrado, x ao quadrado, menos c. Aí você coloca e faz o quadrado do primeiro. A soma do primeiro termo, dos dois termos, vezes a diferença dos dois termos. Aqui, como que eu vou fatorar isso aqui? Presta atenção como não é difícil. Você vai fazer aqui, ó. Faz raiz quadrada. Quanto que dá a raiz quadrada de 4x ao quadrado? É a mesma coisa que raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de x ao quadrado. Raiz quadrada de 4 dá 2. E x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado dá x. E 49. Raiz quadrada de 49? 7. Isso aqui ao quadrado é a faturação. Olha lá. Opa. Certo? Eu me equivoquei aqui. Perdão. Quando ele é menos, perdão, me equivoquei aqui. Quando ele é menos, você vai fazer a seguinte: o primeiro termo que nós achamos mais o segundo termo, vezes o primeiro termo menos o segundo termo. Por que ele tem que ser um positivo e outro negativo? Na hora de fazer o jogo de sinal, ele vai dar o negativo aqui. Porque se não for positivo com positivo, vai dar positivo. Negativo com negativo vai dar positivo. Então por isso que tem que ser um positivo e outro negativo. Ainda principais características. 4. Trinômio do quadrado perfeito. A ao quadrado. Isso aqui é aquele lá história. Primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Certo? Então, aqui é muito mais fácil na minha opinião. Quer ver? Ó, ele vai pedir um exemplo aqui, ó. Aqui a única coisa que diferencia um do outro é o seguinte, presta atenção. É o símbolo. Se ele é mais aqui, aqui vai ser mais. Se ele é menos aqui, ele vai ser menos. Nesse caso, quem vai ser o meu símbolo? Nesse caso, quem vai ser meu símbolo? Quem? Mais. Quem é o meu primeiro termo? Acha a raiz quadrada do primeiro aqui. X. Quem é o meu segundo termo? 2. Raiz quadrada de 4. Aí eu posso tirar a prova aqui, ó. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes quem que vai virar x lá? É x. 2 vezes x dá 2x. Vezes quem que vai dar 4x? 2. Achei o primeiro termo e o segundo termo. Tá bom? Nas aulas anteriores a gente já viu sobre isso, tá? Meu Deus, não acaba nunca. Quinto, completamento do quadrado. Quando a equação de segundo grau não é um trinômio do quadrado perfeito. Esse aqui é interessante prestar atenção. Já foi uma luta na aula passada. O que acontece? Você sabe que tem um quadrado perfeito. E aí, você vai ter que colocar alguém para equilibrar os pratos dos dois lados. Então, quando tem uma igualdade, isso aqui é muito confuso, essa parte que ele está explicando, é mais fácil explicar com exemplo. Quer ver, ó? Cadê o exemplo? Não vai vir exemplo? Vai vir aqui, eu acho. Olha lá, exemplo. Tá, presta atenção. Existe uma raiz quadrada de 8 exata? Sim ou não? Raiz quadrada de 8 dá um valor exato? Não. Então, eu já percebi que não é um quadrado perfeito. Então eu vou procurar o quadrado perfeito através do meio. Quem vezes 2 vezes o outro vai dar 6x. Um deles eu sei que é quem? X. Eu sei que é x. 2. 2 vezes 2 vezes x dá 4x, quase. 3. Achei o primeiro termo e o segundo termo.
Então preste atenção. O primeiro termo é x, a minha equação aqui é o sinal positivo no meio, meu segundo termo é 3 ao quadrado. Então isso daqui, esse central aqui, pertence a um quadrado perfeito assim. Como que seria esse quadrado perfeito? O primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Vamos resolver isso aqui? 2 vezes x, 2x, 2x vezes 3 dá quantos? 6x. Mais o segundo termo ao quadrado. Quantos que é o segundo termo ao quadrado? 3 ao quadrado. 9. Espera só terminar isso aqui, vocês já saem, tá? Então isso daqui seria o quadrado perfeito. Então, preste atenção. Do quadrado perfeito, quem que eu não tenho aqui? O 9. Eu vou fazer o seguinte, ó. X ao quadrado mais 6x mais 8 é igual a 0. Mas eu vou tirar esse 8 daqui, ele vai passar para lá. Tá? Positivo vai para lá? Negativo. Agora, eu sei que o quadrado perfeito é quem aqui? 9. Se eu incluir o 9 de um lado, a balança vai pesar de um lado. O que eu tenho que fazer do outro? Tem que incluir o 9 lá também. Certo? E aí fica aqui, ó. 0 menos 8, menos 8. Menos 8 mais 9 dá 1. Agora eu sei que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Aí eu venho e coloco, ó. X mais 3 ao quadrado é igual a raiz quadrada de 1. Tira a raiz dos dois. Corta, corta. X mais 3 é igual... Raiz quadrada de 1 é quantos? Mais ou menos 1. Então vai ter x mais 3 é igual a 1 positivo e x mais 3 igual a menos 1. Já vai, turma. X, qual o valor desse x? O 1 já estava lá, o 3 estava positivo, foi para lá? Negativo. Quantos que é 1 que tira 3? Menos 2. Essa é uma raiz. E aqui fica assim. X é igual... O menos 1 já estava lá, o 3 estava negativo, foi... Estava positivo, foi... Negativo. Quantos que dá menos 1 com menos 3? Menos 4. Muito bem. Então as raízes aqui é menos 2 e menos 4. Olha lá. Certo? Chegamos na mesma resposta do material digital. Como deu tempo, eu vou gravar o resto da aula em casa, vou mandar para vocês, tá bom? E depois vocês assistem, por favor, com carinho. Como não deu tempo de terminar essa aula na sala de aula hoje, e combinei com vocês, meus alunos, né, que eu ia terminar de gravar em casa, o trecho finalzinho que eu acabei fazendo correndo, eu vou refazer aqui, explicando com calma, tá? Então, vamos lá. Principais casos de faturação de um polinômio do segundo grau na forma de ax ao quadrado mais bx mais c com a, b e c pertencendo aos números reais e a diferente de zero. Daí vinha o exemplo, certo? Então lá, calcule as raízes daquilo ali, certo? Lembra que eu fiz lá a equação com vocês, né? O que eu fiz? Eu percebi que não é um trinômio perfeito. E aí eu peguei isso aqui como base para poder fazer o trinômio perfeito. Eu sei que a fatoração seria com o sinal de mais no meio. E aí aqui eu sei que é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. O primeiro termo eu sei que é x. Porque x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado vai dar x. E 2 vezes x dá 2x, né? Mas eu preciso que seja 6x. Então é 2 vezes x vezes, quem é o segundo? 3. Porque 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes x dá 6x. Então eu descobri que o primeiro termo é x e o segundo é 3. Isso ao quadrado. Quando eu faço isso, eu vou ter o quê? X ao quadrado mais 2 vezes o 3 vezes o x, que vai dar 6x, mais 6x, mais 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado dá 9. E aí eu reparo que aqui não tem 9, certo? Ah, mas era 8. Quanto faltou para chegar a 9? 1. Então, se era 8, né? Se era 8 e eu tive que aumentar 1, do outro lado estava igual a 0, vou ter que aumentar 1 do outro lado também. Aí, se era 8 para chegar o quadrado perfeito é 9, eu aumento 1. Então, aqui fica 8 mais 1 dá 9. Como eu tenho que aumentar 1 dos dois lados, 0 mais 1 dá 1.
Então, esse trinômio perfeito não é igual a zero mais, é igual a 1, por conta da igualdade aqui. Aí você pode vir e fazer aquele procedimento. Raiz quadrada de um lado, raiz quadrada do outro. Corta, corta, ficou x mais 3, igual a raiz quadrada de 1 é mais ou menos 1. E aí chegamos naquela conclusão, que x mais 3 é igual a 1 positivo, é uma raiz. X mais 3 igual a menos 1 é outra raiz, né? Então ficaria x igual, 1 já estava lá, esse 3 está positivo, vem negativo. E 1 menos 3 dá menos 2. E aqui também, x mais 3, o mais está positivo vai para lá negativo, e menos com menos eu faço uma conta de mais, 1 mais 3, 4, prevalece o sinal do número maior, que é o 3, e o sinal dele é negativo. Então, menos 4. Essas são as duas raízes reais, certo? Então, vamos subir aqui para poder analisar. No material, a gente percebeu na aula que tinha um errinho, né? Que eles colocaram aqui que uma era 1, e não é, é x. Que daí a gente chega no x menos mais 3 na fatoração. E aí a gente percebe o seguinte aqui, ó. Repare que para ser um trinômio perfeito, ele ia aumentar 3 ao quadrado de um lado. Você pode aumentar 3 ao quadrado do outro também. Eu prefiro fazer daquele jeito, né? Uma outra forma. Você saberia que era 9. Então, tinha 8. Quanto que faltava para 9? 1. Aumenta mais 1 do outro lado. Aí você vai ver que vai dar na mesma, ó. Que a hora que você faz aqui o 9 menos 8, que o 8 estava positivo. Passou para lá, ficou negativo. Então, 9 menos 8 dá 1. E aí chegamos na mesma resposta, tá? Então aqui, ó, x1 vale menos 2 e x2 vale menos 4. Tranquilo? Agora, a solução é igual a menos 4 e menos 2. São os únicos valores que eu posso pôr no x aqui, que a equação vai ser zerada lá, tá bom? Agora vem os exercícios. Na prática, mostre-me. Então, você que estava na sala de aula, esse aqui você não tem na apostila. Recomendo que você aperte pause, tente resolver, e aí depois solte o pause para poder ver se acertou ou não. Então lá, se o produto de dois fatores é zero, se o produto de dois fatores é zero, necessariamente um deles é igual a zero. Assim, as raízes da equação x mais 2 vezes x menos 6 igual a zero são... Bom, quando ele fala assim, se o produto de dois fatores é zero, ou seja, um número vezes outro número é igual a zero, quer dizer que o primeiro termo sendo zero, qualquer número que seja no segundo termo, vai ser zero a resposta, porque qualquer coisa vezes zero vai dar zero. Ou, se aqui não for zero, mas o segundo termo for zero, a resposta vai dar zero. Então eu tenho que pensar o quê? Qual o valor que eu posso pôr no x aqui, para que esse primeiro termo meu vire zero? Então você vai fazer o seguinte, x mais x mais 2 igual a zero. Quem mais 2 é igual a zero? Só deixar o x sozinho. X igual a zero. Esse 2 está positivo, vai para o outro lado, negativo. Então x igual a zero que tira 2, menos 2. Menos 2 é uma solução. Porque se eu colocar menos 2 aqui, ó, menos 2. Menos 2 com mais 2 vai dar 0, vezes. Menos 2 com menos 6 dá menos 8. 0 vezes qualquer coisa vai ser 0. Então, menos 2 passou no teste. Vamos ver agora do outro lado aqui. Eu tenho que fazer um valor de x que esse x menos 6 vire 0, né? Então, como que fica? Fica assim, ó. X menos 6 igual a 0. X é igual a 0. Esse 6 está negativo, vai para o outro lado, positivo. X é igual a 0 mais 6 dá 6. Descobri que o outro x vale 6. Vamos ver se é verdade? Se o x for 6, 6 mais 2 vai dar 8. 6 menos 6 vai dar 0. E 8 vezes 0 dá 0. Então as raízes reais são menos 2 e 6. Alternativa correta, letra B, certo? Menos 2 e 6, tá bom? Como que fica a solução? Solução igual... menos 2 primeiro, que ele é o menor, e 6 é o maior depois. Tranquilo? Se eu fizesse produto também, ia dar na mesma, tá bom?
Se você faz o produto aqui, ia dar na mesma, tá? Vamos subir então a resposta. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, certo? Próxima atividade, não, correção ainda, né? Correção, olha lá. Resposta A era errada, a B era correta, menos 2 e 6. Por que era menos 2 e 6 mesmo? Vamos analisar aqui o material. Olha lá, como o produto é zero, ou seja, o resultado da multiplicação é zero, temos que x mais 2 é zero, ou seja, para isso aqui virar zero, fazer x mais 2 é zero, e a gente tem o outro aqui, que x menos 6 dá zero. Primeira equação ali, x mais 2 igual a zero, o 2 está positivo, passa para o outro lado, fica negativo, e 0 menos 2 dá menos 2. E aqui, x menos 6 igual a zero, dá negativo, passa para lá, fica positivo, e 0 mais 6 dá 6. Então aqui está as duas respostas corretas, tá bom? Solução, menos 2 e 6. Atividade 2. Caro estudante. Deixa eu apertar a pausa que eu tenho uma... Então lá, caro estudante. Utilizando os significados que você desenvolveu até aqui sobre resolução de equações polinomiais do segundo grau por meio de fatoração, elabore e apresente para o professor uma situação-problema que envolva, cuja solução também seja por meio de fatoração de polinômios, tá? Então, aqui uma resposta muito pessoal, tá? Vocês podem criar um exercício, uma situação-problema, e aí depois trazer aqui e fazer a resolução, né? Então, fica aí um desafio para meus alunos, tentem fazer em casa e tragam para mim, tá? Eu vou aproveitar essa oportunidade aqui para mostrar uma solução de um exercício, tá? Deixa eu apertar a pausa aqui. Então, lá, eu fui procurar um exercício para a gente fazer aqui, como exemplo. Durante a resolução de um problema de matemática, o professor realizou a seguinte fatoração. Ele pegou lá x ao quadrado menos 4 e fez a seguinte fatoração. Pegou lá o primeiro termo, que é a raiz quadrada de 4, e pegou o segundo termo, que é a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 4, que dá 2. Então, raiz quadrada de x ao quadrado, corta, é o x, tá aqui. Raiz quadrada de 4, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado, corta, é o 2. Mas daí, como que faz o sinal? Aqui é negativo, mas não tem aquele no meio 2AB. Quando ele é negativo, tem só duas passagens assim, eu sei que é a soma de dois termos multiplicado pela diferença desses dois termos, tá? E aí, nós chegamos a o mesmo que o professor fez. Até porque se você fizer a distributiva, x vezes x, x ao quadrado. Mais vezes menos, menos. X vezes 2, menos 2x. Mais vezes mais. 2 vezes x, 2x. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Resolvendo. Menos 2x com mais 2x, um anula o outro. Ficou x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Quanto que dá 2 ao quadrado? 4. Como é conhecido esse fato? Né? Essa fatoração é conhecida como o quê? O trinômio do quadrado perfeito? Não. O trinômio do quadrado perfeito é o primeiro termo. É o primeiro termo ao quadrado, mais, pode ser menos também, né? 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, não pode ser esse. A diferença de 2 cubos. Opa! Esse 4 pode ser representado por 2 ao quadrado. 2 cubos, não, né? Então, não. A palavra cubos entrega aqui. A diferença de 2 quadrados. Sim, um quadrado menos o outro quadrado. Lembrando que aqui tem uma regra que o primeiro termo sempre vai ter que ser maior que o segundo, porque senão vai ficar uma resposta negativa e não tem como ter uma diferença de um quadrado negativo, certo?
Então aqui é a resposta correta, letra C. Tranquilo? Isso aqui é só um exemplo. Para quem assistiu pelo YouTube e gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Vamos lá então. Próximo. Essa atividade foca na prática de resolução de equações polinomiais do segundo grau por meio de diferentes métodos de fatoração. Analise as equações e utilize o método que julgar mais adequado. Clique no link para acessar. Para quem está assistindo pelo YouTube, o link está na descrição do vídeo. Desce lá embaixo que você acha e dê uma brincada também nesse Word Wall. Então vamos lá? Vamos pegar o Word Wall aqui. Então, para começar, vamos começar? Vamos analisar com atenção. Vamos lá. Ó, 4x² menos 36. Qual seria o valor desse x? Se eu dividisse por 4, os dois, ficaria x² menos 8. Não, menos 9. Então, aqui, raiz quadrada de 9 seria 3. Então, mais ou menos 3. Olha lá, acertei. Né? Vamos analisar sempre pelo coisa. Dá para eu fatorar, dividir por 5. 5x² menos 45. 5x² dividido por 5 fica x. Aí aqui, menos 45. 45 dividido por... eu acho que eu vou poder fazer aqui a conta. Vamos lá. Eu acho que não acaba o tempo. Então aqui, 5x² menos 45. Vou dividir tanto o primeiro termo quanto o segundo termo por 5. Fazer uma simplificação, né? Então ficaria x² menos 45 dividido por 5 dá 9. Então repare que é diferença, né? E aí, a pergunta é... Isso aqui igual a 0. Então x² é igual. O 9 está negativo, vai para lá, positivo. Raiz quadrada de 9. Tira a raiz quadrada dos dois lados, né? Raiz quadrada de 9 dá mais ou menos 3. Então pode ser 3 positivo ou 3 negativo. Próximo. Vamos lá. x² menos 121 igual a 0. Então vamos lá. x² menos 121 igual a 0, certo? Vamos tirar a raiz quadrada. Vamos fazer assim, vamos deixar o x² sozinho. x² é igual, o 0 já estava lá, o 121 estava negativo, vai positivo. Então 0 mais 121, 121. Aí se tira a raiz quadrada dos dois lados. X é igual, raiz quadrada de 121, mais ou menos 11, porque 11 vezes 11 dá 121. Então a resposta correta aqui, mais ou menos 11. Próximo. x² é igual a menos 4. Mais uma vez, procedimento de passar para lá. x² menos 4 é igual a 0. x² é igual a 0. Esse 4 está negativo, passa para lá, positivo. x² é igual a 4. Aí se tira a raiz dos dois lados para descobrir o valor do x. X é igual a raiz quadrada, aqui cortou, ficou x. Raiz quadrada de 4, 2. Mas é 2 só? Não, pode ser mais ou menos 2. Pode ser o 2 positivo ou o 2 negativo. Então, letra A. Próximo. 4x² menos 16. Então, vamos lá. 4x² menos 16 igual a 0. Vou dividir todo mundo por 4. Certo? Para ter uma equação equivalente. 4 dividido por 4 cortou, ficou x². Menos dividido por mais dá menos. 16 dividido por 4 dá 4, igual a 0 dividido por 4 dá 0. Esse 4 está negativo, passa para lá, positivo. 0 mais 4 dá 4. Raiz quadrada dos dois lados, corta, x é igual. Raiz quadrada de 4 pode ser o 2 positivo ou o 2 negativo. Então, resposta, tanto 2 positivo quanto 2 negativo, certo? Vamos para mais uma. Agora complicou um pouquinho, será? Vamos ver? Então vamos lá. Apagar 7x² menos 21 igual a 0. Dá para eu dividir todo mundo por 7. Vamos ver?
7x ao quadrado dividido por 7, matou, ficou x ao quadrado. 21 dividido por 7, positivo dividido por negativo, dá negativo. 21 dividido por 7 dá 3. Igual a 7. 0 dividido por 7 dá 0. Esse 3 está negativo, vai passar para o outro lado, positivo. Igual a 0 mais 3. 0 mais 3 dá 3. Raiz quadrada dos dois lados, corta, corta, saiu x. X igual a raiz quadrada de 3. Então, ele vai dar um número irracional, né? Seria raiz quadrada de 3. Então, ele teria que ser mais ou menos raiz... Ó, não é possível realizar essa conta. Mas se eu tiver uma calculadora, eu consigo. Quer ver? Olha lá, vai dar isso aqui, ó. Raiz quadrada de 3. Aí poderia ser tanto esse número positivo quanto ele negativo, tá bom? Mas como não é realização com calculadora, então aqui não é possível realizar essa conta, tá bom? Próximo. 50 vezes x ao quadrado menos 200. 50 vezes x ao quadrado. 50 vezes x ao quadrado menos 200 igual a 0. Bom, eu vou tentar dividir todos esses números por 50, porque aparentemente todos são divisíveis por 50. Cortou, cortou, ficou x ao quadrado. Menos dividido por mais dá menos. 200 dividido por 50 dá 4. Igual 0 dividido por 50, 0. Esse 4 está negativo, passa para o outro lado, fica positivo. 0 mais 4 dá 4. Raiz quadrada, tanto no x ao quadrado que eu corto, fica x, quanto raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 pode ser mais ou menos 2. Então, a alternativa correta aqui, mais ou menos 2, a letra D. Tranquilo? Vamos ver a última. 2x ao quadrado menos 50. Então, vamos lá. 2x ao quadrado menos 50 é igual a 0. Dá para dividir todo mundo por 2. Corta, corta, ficou x ao quadrado. Menos dividido por mais dá menos. 50 dividido por 2 dá 25. Igual a 0 dividido por 2 dá 0. Esse 25 está negativo, vai passar para o outro lado, vai ficar positivo. E 0 mais 25 dá 25. Aí se tira a raiz dos dois lados, corta, corta, x é igual. Raiz quadrada de 25 pode ser o 5 positivo ou o 5 negativo, ou seja, mais ou menos 5. Aqui. Muito bem, terminamos o Word Wall. Jogo finalizado, acertamos 100%, né? Aí tem ranking, mas nós não vamos estar bem ranqueado porque a gente demorou para resolver, tá bom? Vamos dar continuidade então à nossa aula para poder encerrar. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Então vamos lá. Aprofundando. Questão número 3, atividade 3. IFS 2017. Pedro é pecuarista e com o aumento da criação, ele terá que fazer um novo cercado para acomodar seus animais. Sabendo-se que ele terá que dar 5 voltas de arame farpado e que o cercado tem a forma retangular, cujas dimensões são as raízes da equação x ao quadrado menos 45x mais 500 igual a 0. Então, calcule qual é a quantidade mínima de arame farpado que Pedro terá que comprar para fazer o cercado. Ó, só vou falar um negócio para vocês. A ao quadrado menos sx mais p. Então, preste bem atenção. Esse s quer dizer soma das raízes. É o inverso da soma das raízes. E o P quer dizer o produto das raízes, a multiplicação das duas raízes. Guarde essa informação para o fim da aula. Você vai falar, nossa, o senhor tinha um jeito mais fácil? Tinha. Não é o que nós estamos aprendendo, mas tinha. Aqui estão as alternativas, certo? Então, o que acontece? Primeiro procedimento, um dos procedimentos, é eu tentar achar a raiz
o polinômio mais perfeito possível ali, né? Só que daí o que acontece? Eu tenho que pensar assim. Tá vendo isso aqui, ó? 45. Eu sei que o quê? Que vai ser um número, um termo, menos outro termo elevado ao quadrado, certo? Esse é um procedimento que eu poderia fazer. Aí eu teria que pensar assim: 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, que dá 45x, tá? Aí seria 2x, aí o 45 seria 22,5. Aqui já complicou a nossa vida um pouco. Então o que a gente vai pensar? Vamos tentar desmembrar isso aqui para fazer uma outra junção lá. Então vai ficar aqui, ó, x ao quadrado menos. Eu percebo que o 45 pode ser escrito como negativo, né? Então eu posso fazer menos 1x com menos 44x. Quando eu juntar vai dar menos 45. Pode ser menos 2x com menos 43x. Quando eu juntar vai dar menos 45. Então tem várias possibilidades. Eu vou pensar na possibilidade do quê? De fazer menos 20x com menos 25x, tá? Já vou explicar o porquê. Primeiro, porque a princípio eu quero somente os x para colocar em evidência, tá? E por que 25? Porque o 25 eu vou querer ele semelhante a quem? Ao 500, ou mais 500, para eu poder fazer uma faturação também, tá bom? Então vamos lá. Quem eu tenho em comum aqui? O x. Vou colocar o x em evidência. X, até esse pedaço aqui eu vou usar ele. X vezes, abre parênteses. Então, eu pego o primeiro e o segundo termo, divido por x. X ao quadrado dividido por x. X ao quadrado é x vezes ele mesmo. Dividido por 1x, eu corto 2x, fica 1x só. Aí, menos vem para dentro. 20x dividido por x, corta o x, sobrou 20. Belezinha. Agora eu vou fazer esse menos, certo? E vou fazer o quê? Desculpa. Eu vou perceber que eu tenho o menos 25 e o menos 25 é divisível por 500. Então eu vou fazer o menos 25 em evidência. Então vamos lá. Vou dividir esse aqui por menos 25, tá? Desculpa, vou dividir por 25 e vou dividir o 500 por 25. Então lá, cortou, ficou o x. 500 dividido por 25 dá quantos? Vamos ver? 500 dividido por 25. Quem vezes 25 dá perto de 50? 2, 50. Sobrou 0. Abaixou o 0. 0 vezes 25, 0. Acabou minha conta. Cuidado, vamos lá. Vamos prestar bem atenção no jogo de sinal. Menos dividido por menos dá mais. Então eu cortei menos 25 com menos 25. Aqui eu estou dividindo por 25 negativo também. Mais dividido por menos dá menos. Menos quem? Menos 20. Então já fiz as minhas colocadas em evidência aí. E ó, repare, essa parte e essa parte agora são iguais. Então eu vou colocar ela em evidência. X menos 20, fechou, vezes quem? Vou dividir esse aqui inteiro por x menos 20 e esse aqui inteiro por x menos 20. Vamos lá? Cortou, sobrou o x sozinho. Cortou, sobrou menos 25 sozinho. E agora eu tenho o quê? Eu tenho que isso daqui vai ser igual a 0. Sempre foi igual a 0. Esqueci de pôr o sinal lá. Então nós voltamos lá no primeiro exercício, que eu tenho que achar um número aqui, que ao eu colocar no lugar do x aqui se torne 0, e eu tenho que achar um número que ao colocar no lugar do x aqui se torne 0. Então vamos ver isso, ó. Seria aqui, x menos 20 igual a 0. X é igual a 0, esse 20 está negativo, passa para lá, positivo. E 0 mais 20 dá 20. Achei um lado. Achei um lado do terreno. Lembrando que o terreno é retangular, certo? O outro lado tem que colocar algum valor no x para que a resposta seja 0. Então x menos 25 igual a 0. X é igual a 0, o 25 está negativo, vai passar para lá,
positivo. 0 mais 25 dá 25. Achei os dois lados. Então, o lado menor vale 20 metros, né? 20 metros. E o lado maior vale 25 metros, tá? E agora, eu preciso descobrir o cercado. Quantos arames vai usar? Se eu tenho 20 metros aqui, mais 25 metros aqui, então metade do meu terreno, feito no formato de um L, vai dar 20 metros mais 25 metros. Aqui ele deu quantos? 45 metros. Aí do outro lado eu tenho mais 20 e mais 25. Somando aqui também dá 45 metros. Ou seja, um jeito de achar o perímetro é igual 2 vezes a sua largura mais o seu comprimento. Então a soma dos dois lados dá 45 vezes 2 vai dar quantos? 90. Então o perímetro desse terreno vale 90 metros. Aí você vai falar, mas professor, não tem essa alternativa de 90 metros. É que nós não estamos lembrando que é 5 voltas. Então vai dar 90 metros, mais 90 metros, mais 90 metros, mais 90 metros, mais 90 metros. Ou seja, a quantidade de arame vai ser 5 vezes 90 metros. E 5 vezes 90 dá 450 metros. Alternativa correta, letra E. Tá. Professor, você falou que tinha um jeito mais fácil? Sim, tem um jeito mais fácil. Preste bem atenção, tá? Vou apagar aqui, tá? Já chegamos à conclusão que é de 450 metros, certo? Qual que seria o jeito mais fácil, então? Lembra que eu falei que é para vocês guardarem a informação que o inverso da letra B ali é o resultado da soma das raízes, quando a equação está igualada a zero, tá? Aqui a soma das raízes. Então, opa, era para estar riscando, não apagando. Aqui é o inverso da soma das raízes. Então, quando eu olho aqui 45, eu sei que a soma da largura mais o comprimento já dá o inverso de menos 45. Vai ser o 45 positivo. Então, se aqui com aqui dá 45, aqui com aqui dá mais 45. Ou seja, seria 2 vezes 45, dá 90. Vezes 5, 450 metros. Tá? E se a pergunta fosse qual é a área, essa parte é o produto, é o resultado da multiplicação das duas raízes. Então a área interna disso aqui é de 500 metros quadrados, tá? Então isso aqui são dicas para vestibular, para o Enem, para concurso, tá? Para facilitar. Mas não é a função da nossa aula de hoje. Então vamos lá. Subindo agora a resposta do método que a gente tem que aprender, que é o de fatorar, né? Então vamos lá. A resposta correta, ele vai mostrar aqui, é a E mesmo. Queremos encontrar as raízes da equação. Para isso, utilizaremos um método de fatoração. Então repare que ele fez a mesma fatoração que eu fiz lá. Ó. Pegou essa equação e se transformou no quê? Esse manteve do jeito que era. O menos 45 foi dividido em duas partes. Menos 20x com menos 45x. E o mais 500 igual a zero continuou. Aí o que acontece? Foi colocado o x em evidência. Cortou um x, cortou o expoente, ficou 1x. Né? Menos, cortou esse x. Ah não, desculpe, é lá na frente. Cortou aqui e cortou esse x. Ficou 20 menos x. E aqui, o 25 negativo entrou em evidência. Né? Aí, 25x dividido por menos 25x dividido por menos 25, menos com menos dá mais, cortou 25, ficou o x sozinho. 500 dividido por menos 25, mais dividido por menos dá menos. 500 dividido por 25 dá 20. E chegamos numa fatoração. E aí a gente sabe que aqui tendia a ser zero e aqui tende a ser zero, para achar as duas raízes. Então achamos a raiz valendo o quê? Uma valendo 20 e a outra valendo 25. E aí se você fazer o produto, lembra que eu falei? Multiplicar esse por esse,
vai dar os 500 aqui. Se você somar as duas raízes, vai dar 45, que é o inverso do que está aqui. Aqui está menos 45, então você sabe que a soma das duas raízes é mais 45. Se aqui fosse mais 45, você saberia que a somando as duas raízes seria menos 45, tá? É sempre o inverso. E isso se o meu primeiro x ao quadrado estiver positivo. Se ele estiver negativo, mantenha o sinal do jeito que está. Tá bom? Nós vamos ver mais para frente, aparecerá essas aulas no ensino médio, certo? Continuando lá. Aí, chegamos à conclusão que o lado do terreno é 2 vezes 20 mais 2 vezes 25. Por quê? Porque tem dois lados valendo 25 metros e dois lados valendo 20. Chegamos à conclusão que esses dois lados dá 40 e esses dois lados dá 50. Juntando todos os lados dá 90. Mas não tem 90, professor. São 5 voltas de 90 metros. Então, o perímetro é de 90 metros. E 5 vezes 90 metros vai dar 450 metros. Então, qual é a alternativa correta? Alternativa E. O que nós, alunos da primeira série do ensino médio, aprendemos hoje? Resolvemos equações polinomiais do segundo grau por meio de fatoração. Elaboramos e resolvemos problemas envolvendo equação polinomial do segundo grau. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material digital. Chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.